Minha vida, meu trabalho é uma prisão que eu construí. O fato é que muitas pessoas já se perguntaram o porquê, na verdade, elas não conseguem fazer aquilo que gostariam de fazer. Algumas conseguem entender que estão presas, privadas realmente da liberdade. Outras sequer conseguem entender isso. Mas o fato é que, se você se sente assim de alguma forma, pode ter certeza que esse conteúdo, que esse vídeo realmente vai te auxiliar. Então, vamos lá. O primeiro quesito, na verdade, ou o primeiro requisito, pode ser considerado de forma muito tranquila. E as pessoas acabam não se deparando com essa situação, não acreditando realmente nisso, mas você deve começar a perceber que, primeiro, com relação aí à sua vida, o que mais acaba te atrapalhando, quem mais acaba realmente fazendo com que você não alcance todo o seu potencial e aquilo que você deseja como consequência, é você mesmo. E o fato é que temos que entender que nós, humanos, as pessoas, são como uma ferramenta, como um equipamento. O problema é que temos autonomia de utilizar a nós mesmos a todo momento. E essa autonomia, ela deveria ser a responsabilidade, que muitas pessoas acabam não tendo. Então, é como se você estivesse tido a oportunidade, ou, na verdade, teve a oportunidade de ganhar o melhor equipamento do mundo. Você não faz realmente ideia de tudo que esse equipamento pode fazer. Porque você acaba não lendo o manual de instrução, esse equipamento, ele é você. Você acaba não lendo o manual de instrução ou não dando a devida importância para as instruções de uso. E daí então, você deixa de entender o funcionamento. E o funcionamento, basicamente, dessa máquina, dessa estrutura que é você, depende de uma programação, como num computador. Então, perceba que tudo o que você está fazendo no decorrer dos dias, tudo, absolutamente tudo, está sendo derivado, está sendo construído a partir dos seus pensamentos. Os seus pensamentos são o programa que vai conduzir esse equipamento todo, que vai fazer com que você se movimente com intenção de alcançar um determinado objetivo. O problema é que esse equipamento tem um potencial tremendo, mas muitas vezes a programação ela é ruim. Por quê? A programação são os seus pensamentos que são derivados do seu conhecimento. Os seus pensamentos, tudo que você tem aí dentro da sua cabeça foi construído. Algumas pessoas sabem que foi construído de forma voluntária, foi construído de forma intencional, e outras pessoas, na verdade, acabam não sabendo disso porque o que construiu essa programação foi o acaso. Então, para que você entenda, se ficou um pouco difícil de entender, é só você pensar que existe dois tipos de pessoa. Um tipo de pessoa que é intencional, que busca resultados, que sabe realmente
o que está fazendo. E a outra pessoa que está deixando a vida passar, que está deixando as coisas acontecer. Então, você pode se encaixar aí dentro de um perfil ou outro, mas provavelmente, não estou dizendo você, mas a maior parte das pessoas estão vivendo a deriva, estão deixando a vida passar, o tempo levar aí as oportunidades que poderiam ter. E com isso, aumentando a chance de frustração, de sofrimento. Elas deixam o tempo inteiro, elas deixam de ser intencional, de fazer aquilo que é realmente necessário para o desenvolvimento desse equipamento. Equipamento que você deve pensar que é formado basicamente por uma estrutura. Você é assim. Você tem uma estrutura biológica, né? Que vai, na verdade, estar interligando e fazendo funcionar aí todo o seu corpo. Imagine as células, imagine a sua corrente sanguínea, imagine, né, os sistemas, os órgãos, imagine tudo isso. Isso é biológico. Depois você tem o conjunto físico, que é a ligação de tudo, do interno com o externo, fazendo com que essa máquina funcione, esse equipamento funcione. E depois você tem essa questão da programação, né? Do que realmente você está pensando e o porquê você está fazendo isso. Como você está fazendo isso. São questões que estão relacionadas aí a essa parte funcional. O fato é que, então, se tendo um potencial tremendo, que se tem, mas não tendo uma boa programação, você acaba não conseguindo ter um bom desempenho, ter um bom resultado na vida. E como realmente mudar isso? Através da busca pelo conhecimento, através do ponto de equilíbrio, ou dos pontos de equilíbrio, porque a nossa vida, a nossa estrutura é composta pela parte biológica, pela parte física ali externa, né? Por esse conjunto da obra em si e a programação. Depois a nossa vida, ela é composta por várias áreas, né? Você tem o seu lado emocional, você tem o seu lado racional, você tem várias necessidades aí, você tem o seu lado que está mais voltado para questões econômicas, financeiras, né? Então, existem várias áreas em nossa vida. Algumas pessoas têm uma área espiritual mais forte, outras menos, enfim, as pessoas são diferentes, mas todas as pessoas estão administrando várias áreas da vida a todo momento. Então, entenda o porquê você acaba se sentindo preso ou presa, tanto na vida quanto no trabalho agora. A partir do momento que você entende a questão das estruturas que estão relacionadas a você, de forma, claro, bem superficial, e entende também as estruturas que estão ligadas à sua vida, fica mais fácil de se organizar. Mas o que você basicamente deve entender já de início é que nada vai estar te segurando tanto quanto os seus pensamentos. Os seus pensamentos são o fator que mais acaba influenciando na falta de liberdade em qualquer aspecto. Por quê? Porque recebemos uma educação falha na maior parte das vezes, tanto em casa quanto na escola, nos ambientes que frequentamos, com as pessoas que convivemos.
Uma educação tão falha que não deixa transparente sequer que você pode fazer aquilo que você bem desejar, desde que você saiba que tudo tem um caminho e você deve procurar aí esse caminho, que nada mais é do que um método, um modo, passo a passo. A nossa educação muitas vezes não deixa claro nem isso. Por quê? Porque as pessoas que ofereceram, elas não tinham isso como entendimento. E se você não tem, como que você irá oferecer para alguém? É fato. Mas é claro que se a gente for um pouco mais além, a gente vai entender que nunca houve, por parte política, um interesse maior em estar melhorando a qualidade disso tudo. E se não houve esse interesse, não há um estímulo. E como as pessoas não nascem prontas, elas acabam sofrendo a ausência desses mecanismos aí, né? Desses starts que poderiam ter sido dados para que você iniciasse um processo de educação com menos deficiência. Então, a partir do momento que você vai sendo formado como cidadão, como cidadã, e não consegue entender que você é o seu maior inimigo, porque você, não acreditando no seu potencial, você está eliminando todas as chances de conseguir algo que você gostaria. E o seu potencial não é explorado porque você foi educado ou educada para obedecer e não para crescer. Então, você sofre realmente com a questão do potencial de várias formas. Primeiro, você não acredita ter esse potencial gigantesco. Depois, você não sabe utilizar esse potencial a seu favor. Não consegue alcançar os resultados e acaba se sentindo frustrado, decepcionado. Perde as forças, perde a esperança. Mas o fato é que uma vida mal administrada vai acabar fazendo com que você cada vez mais se prenda em situações ruins. Então, muitas das vezes você deve voltar um pouquinho e entender que as outras gerações que passaram por aqui antes de você foram deixando um legado. Legado bom ou ruim, deixaram. E, de certa forma, essa interferência a nível educacional faz com que você sofra um determinado impacto sobre sua vida. Então, perceba que gerações passadas trabalharam muito e tinham pouco, e você continua fazendo isso muito bem. Entendeu a força que realmente a educação, o conhecimento tinha, porque foi sendo transferido isso que você realmente precisava trabalhar. Não houve uma preocupação com relação à questão do resultado. Você precisa entender o resultado antes de começar aí uma determinada ação. Seja ela qual for, e pode ser o trabalho. Então, isso estou citando só como um exemplo, mas em qualquer outra situação, condição da vida, as pessoas deveriam começar a entender que a maior parte do tempo, o sucesso e o fracasso está junto com elas. Mas elas não têm realmente isso porque elas foram criadas para acreditar que sempre iria existir um culpado, uma culpada. E que na maior parte das vezes não seria ela. Então,
Com isso, elas nunca assumiriam realmente a responsabilidade sobre a vida. Muitas já viveram até, inclusive, bastante e nunca tiveram realmente o desejo de assumir a responsabilidade, porque isso é algo que mexe com o ego, mexe com a vaidade. Então, perceba você que muitas vezes você procurou aí uma oportunidade de trabalho na sua vida porque você precisava de dinheiro. E conforme a dificuldade que você sentia no mercado de trabalho, dificuldade de encontrar aí essa vaga de emprego, a situação financeira ficava mais ruim, fazendo com que você, então, acabasse optando pela primeira oportunidade de trabalho que existisse. E essa primeira oportunidade, é claro que ela não iria oferecer para você o que você realmente precisa e merece, porque você acaba partindo para algo não muito seletivo, você acaba escolhendo a primeira, que paga o que realmente deseja, que paga qualquer coisa. E se você recebe qualquer coisa, você é um qualquer um. E o mundo está cheio de qualquer um, ou de qualquer uma. Daí então você passa a não ter o devido preço e nem valor. Preço porque o que você recebe está relacionado a dinheiro, é preço. E valor é porque no sistema capitalista que vivemos, a única coisa realmente que fica evidente é que não importa o que você é, importa o que você tem. E quando você tem muito pouco, você acaba não tendo valor. Seja pela família, seja por amigos, seja por onde seja. E daí, o resultado desse seu trabalho, que deveria servir aí para promover várias áreas da sua vida, promover, levar essas áreas para um próximo nível, onde você pudesse se cuidar mais, né? Pudesse buscar aí instrução através de cursos, pudesse fazer com que os seus filhos estivessem estudando num bom colégio, fazer com que você tivesse uma boa moradia, fazer com que você pudesse ter uma boa alimentação, acaba fraquejando, porque você está ganhando pouco, né? Então, entenda que tudo foi derivado de você. Você, de acordo com uma determinada situação, está tomando decisões, muitas vezes de forma emocional, sem ser racional. E depois que você toma essa decisão, sofre as consequências, você fica com medo de passar pelo processo de novo, você não continua buscando outras alternativas de emprego para que você receba ofertas agora trabalhando. Você já está tendo uma fonte de renda, você está conseguindo pelo menos sobreviver, então vá buscando outras, mas as pessoas não fazem isso, elas se prendem numa zona de conforto. Então, tudo está realmente no pensamento. Você interrompeu o processo, você arrumou o seu primeiro trabalho não é bom, você deve continuar aí distribuindo currículos, distribuindo esse documento para as empresas, dizendo, eu gostaria, na verdade, de ter aí uma oportunidade melhor, você tem alguma vaga? É isso que um currículo faz. Ah, mas se ligarem aqui pedindo referência de mim, o pessoal vai acabar me desligando. Então, se você tem tanto medo de ser desligado de algo que não está realmente oferecendo o resultado que deveria para a sua vida, você, mais uma vez, criou aí um pensamento que está te prendendo a algo que não está te oferecendo o que você realmente merece. E o tempo inteiro é assim na nossa vida e com relação ao trabalho é a mesma coisa. Mas o fato é que o trabalho é uma área que deve estar dentro da nossa vida. E muitas vezes o que acontece é que o trabalho acaba tomando tanto tempo que ele acaba sendo a nossa vida, onde não temos absolutamente mais momento nenhum para cuidar aí de outras coisas. Estamos oferecendo de forma integral tudo o que temos para algo que não está oferecendo
sequer aí o básico muitas vezes. E continuamos promovendo isso através de ações e comportamentos. Continuamos levando isso adiante, mesmo sabendo que não está realmente fazendo bem para a gente. Não criamos uma outra fonte de renda, acabamos então também ficando preso a uma promoção, a um aumento salarial que não vem nunca. Então, perceba que, primeiro, você não foi buscar aí melhorar a sua renda com outras fontes de renda. Você depende exclusivamente do seu trabalho. O seu trabalho te paga pouco e você fica esperando uma promoção ou um reajuste salarial que muitas vezes não acontece sequer no ano. Então, está na hora realmente de você rever aí esses comportamentos, essas ações, para que você consiga ter resultados diferentes. E com relação à vida é a mesma coisa. É claro que o trabalho ele influencia em todas as áreas da vida, por quê? Porque em todas as áreas o que vai realmente estar em prioridade, né, estar como essencial é o dinheiro. E se o dinheiro ele é derivado do seu trabalho, você só tem um trabalho, só essa fonte de renda que é o seu salário, você entende que se isso é muito pouco, você não consegue estar alimentando todas as áreas da sua vida com esse dinheiro, porque você não está conseguindo muitas vezes nem se manter, nem manter a sua família. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a entender que a responsabilidade sobre essa falta de liberdade do trabalho, liberdade financeira, liberdade com relação ao tempo, porque você compromete todo o seu tempo, ou a maior parte do tempo do seu dia nesse trabalho com um resultado pequeno, fazendo também com que falte não só dinheiro para as outras áreas, mas também falte tempo. E quem não dá assistência abre concorrência. E com isso, você acaba em outras áreas da sua vida, permitindo que os problemas venham a surgir. Por quê? Porque você perde o domínio, perde o controle sobre a situação. E isso relacionado ao trabalho, mas você já parou para pensar que em qualquer situação que esteja relacionada a qualquer área da sua vida, é a mesma coisa? Se você está vivendo um mau relacionamento, um mau casamento, entenda que a responsabilidade é sua. Ninguém escolheu essa pessoa para você, foi você que escolheu. Ninguém escolheu os comportamentos, as ações que você deveria ter para com relação a essa pessoa, para que essa pessoa pudesse responder de forma diferente, se é que isso vai acontecer, porque tem pessoas que não estão dispostas a mudar. Você já parou para pensar quanto que você realmente falhou com filhos, quanto que você falhou com amigos, quanto que você falhou com familiares? Quanto que você falhou com você no sentido de tirar pessoas que não agregavam na sua vida? O quanto que você falhou com você no sentido de pedir conselhos para quem nunca alcançou os resultados que você realmente deseja? O quanto que você falhou com você quando os resultados já não eram bons e aí você ainda acabou prejudicando mais, maltratando, criando mais situações adversas em cima de um ambiente que já não era tão favorável assim. Então, muitas vezes, se existe um problema, as pessoas, em vez de resolver, elas acabam intensificando. Imagine você, por exemplo, um problema familiar e você corre para um bar, corre para uma lanchonete, para algum quiosque, enfim, e passa o dia inteiro bebendo, gastando dinheiro. Quer dizer, você está aumentando, intensificando o problema. Você deve procurar alternativas, mas o que fazer? Se você não sabe o que fazer, você vai passar a vida inteira à deriva. Você vai passar a vida inteira sofrendo consequências por algo que você está alimentando e se negando realmente a entender que devemos ser responsáveis por tudo realmente que acontece à nossa volta. E ser intencional, saber o que é
realmente conveniente, o que é certo para que conseguimos alcançar um resultado melhor na nossa vida e também aquilo que é errado. Então, entender que todos os nossos pensamentos estão fazendo com que tenhamos esses resultados tanto na vida quanto no trabalho, e mudar esses pensamentos através do conhecimento é o que vai fazer toda a diferença. Porque se você está se sentindo preso ou presa, pode ter certeza que você realmente está. Agora, o fato é como conduzir a situação para que você consiga mudar aí, se alinhar a uma frequência melhor de energia e sair dessa prisão. Comece a identificar aonde você realmente poderia mudar sem transferir responsabilidade para ninguém, assumindo a total responsabilidade sobre as suas ações. Não gaste energia com aquilo que não está sob o seu controle. Entenda dessa forma e comece a refletir e buscar conhecimentos que vão ser favoráveis para que você consiga, na verdade, romper aí as paredes dessa prisão. Espero que esse conteúdo te auxilie, que você não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu comentário e compartilhar com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de comentário e conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui!